Tem um livro, eu acho que é do Frei Elias Vela, se não me engano, o Líder de Fé. Ele conta uma experiência. Deixa eu contar rapidamente porque tem a ver com isso. Uma pregadora, se eu não me engano, ela é dominicana, lá de São Domingos, né? Pregadora da renovação, viajando por muitos lugares, pregando inclusive para sacerdotes, uma mulher com um carisma de cura muito grande, e ela contava esse testemunho, que ela sempre rezava muito para os encontros, e os encontros foram aumentando, e ela foi atendendo dentro do país, depois foi para fora do país, e começou a viajar como uma missionária, e Deus estava se servindo demais do ministério dela, e ela ficou ali envolvida com o ministério, e um dia, recebendo um convite para um encontro, ela foi rezar. E quando foi rezar, Deus deu essa visualização de um vaso, mas o vaso já estava não só trincado, ele estava já rachado, quebrado os pedaços. Ela via esse vaso com os cacos no chão, e nesses cacos tinham marcas de sangue, e também naquele lugar onde estava, na cortina, no vidro, também estavam marcas de sangue, e ela ficou rezando, pedindo para Deus: Senhor, dá o discernimento, pensando qual é a questão, o que eu tenho que rezar lá, para onde eu estou indo, qual que é o problema que está acontecendo, e começou a pensar, talvez aquelas pessoas estejam assim, como vasos quebrados, e foi perguntando para o Senhor: Senhor, diga-me, o que é esse vaso? E o Senhor disse para ela: esse vaso um dia já foi muito bonito, esse vaso um dia já foi muito decorado por fora, e por dentro eu já derramei muito a minha água, e as pessoas vinham beber nesse vaso, e todos saíam satisfeitos, e esse vaso foi ficando famoso, e esse vaso voltava muitas vezes, e eu enchia esse vaso, mas depois de um tempo, para poder atender a demanda, esse vaso deixou de se abrir à minha presença, e foi acabando a água que tinha dentro. E como não voltava à minha presença, foi ficando ressecado, e se rachou. E depois de rachar os cacos no chão, as pessoas continuavam vindo ao vaso, tentando encontrar água, alguma coisa nesse vaso. Deus dizendo para ela, mas não encontraram. E dizia para ela: esse vaso é você, meu filho. Que por muito tempo foi cheia, todos olhavam, vinham buscar e eu derramava, porque toda hora vocês estavam na minha presença, e vocês estavam na minha presença, e eu enchia, e você transbordava, e era muito lindo, mas depois de um tempo você começou a só se preocupar em fazer, foi ficando ressecada, quis dar de você mesmo, e quando acabou a água, querendo dar de você mesmo, o Senhor dizia: está vendo esse sangue no carro? São o sangue dos seus irmãos, que vindo buscar água e você não encontra, você tem dado de si e tem machucado os seus irmãos, porque você está dividida interiormente, você não tem mais espaço para mim. E essa lembrança me veio agora durante a oração, e eu fiquei pensando não em uma pessoa individualmente, mas se a renovação carismática, nós talvez não tenhamos nos comportado dessa maneira. Nós que sempre fomos um vaso nas mãos do Senhor, e desde o início sempre estávamos diante dele, e as pessoas sempre vieram aos nossos grupos, vieram aos nossos encontros, e sempre saíam saciadas, mas a renovação sempre esteve diante de Deus, e o Senhor derramou. Mas agora vem uma visualização e diz que esse vaso pode estar trincado, e que a graça que foi derramada pode estar se esvaindo, caindo pelo chão, se desperdiçando, ao ponto de correr o risco de ficarmos vazios. Ainda não estamos, mas corremos o risco, porque estamos deixando que essa trinca deixe passar a graça de Deus em vão, desperdiçar aquilo que Deus nos deu com tanta grandeza. Eu fico pensando se nós, nos nossos grupos de oração, aqui lideranças, se nós vivemos como um único vaso, no caso de vocês, diocesano, ou se cada um vive individualmente essa realidade. Porque toda vez que nós caminhamos sozinhos, eu lembro sempre dessa citação do nosso bispo hoje emérito, Dom Francisco Manuel Vieira. Ele diz: aquele que caminha sozinho dilacera o corpo de Cristo.
arranca pedaços do corpo de Cristo. E toda vez que alguma instância do movimento, seja qual for, seja grupo de oração, diocese, cidade, paróquia, estado, não sei, qualquer instância que procura ficar isolado, que não vive na unidade do corpo, o que acontece é provoca rachaduras nesse vaso. E a graça de Deus continua sendo derramada, porque Deus não cessa de derramar essa graça. Mas ela cai e se esvai, se torna uma graça em vão. Por isso, nós precisamos manter, e de forma muito precisa isso, eu quero dizer, nós precisamos nos manter unidos. A unidade é a primeira nota da igreja, o primeiro atributo da igreja. A igreja é una, santa, católica, apostólica. A primeira nota da igreja ela é una. Só é possível ser vaso na igreja se estivermos na unidade. Se estivermos vivendo junto. Essa assembleia, por exemplo, é uma assembleia que celebra a unidade da renovação. Faltar a esses momentos, lógico, tem suas justificativas, uma ou outra, mas faltar a esses momentos, faltar na desobediência das orientações, dos discernimentos, das noções, significa provocar rachaduras no vaso. Mas Deus nos trouxe aqui para mostrar que ainda que esse vaso tenha alguma trinca, nós estamos aqui diante dele. E é bonito, né? Aquela canção que diz: eu quero ser, vocês sabem, Jesus amado, como vaso nas mãos do oleiro. Tem coragem de cantar isso, cante, não encante. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Então, eu penso que isso, nessa visualização, o Senhor está dizendo: deixa eu te quebrar hoje. Está trincado, não tem problema. Eu te quebro e te faço de novo, se necessário. Deixa Deus quebrar o seu orgulho. Deixa Deus quebrar a sua vaidade. Deixa Deus quebrar a sua prepotência. Deixa Deus quebrar tudo isso que você acha que é o melhor, porque é pura ilusão. O melhor que tem para nós é ficarmos unidos ao corpo. Não se isole. Não dilacere o corpo de Cristo. Não queira caminhar sozinho. Não deixe o seu grupo de oração fora da unidade do corpo diocesano. Não deixe o seu ministério caminhar sem estar unido ao corpo, porque isso vai ser rachadura no corpo, vai ser um prejuízo ao corpo. A unidade é o primeiro pilar, na verdade, que estamos também trabalhando no estado de São Paulo. São 4 pilares. Rapidamente, passa aqui. O segundo pilar que a gente tem que dar atenção é a santidade. A igreja é una, santa, né? É a segunda nota. Só na sequência, porque não é por mais importante, não. Mas ela é santa. Nós não estamos na renovação carismática para fazermos coisas. Às vezes a gente pensa, estamos aqui para construir um novo prédio, organizar um escritório, né? Coordenação diocesana, às vezes a gente pensa com isso. Nós temos que organizar isso. Bom, isso faz parte porque não tem como trabalhar sem ter o básico da organização. Alguns coordenadores passam dizendo: eu vou deixar a minha marca, né? Aqui o que a gente cantava era a marca da vitória, que é a marca do batismo, muito bem colocado por ele aqui. Mas a nossa marca que nós temos que deixar nesse mundo é a marca da santidade. O tempo de Deus conosco aqui é procurando fazer de nós pessoas santas, né? O Papa João Paulo II dizia no Novo Milênio Neunte, número 30, eu gosto desse texto, que diz assim: a santidade não é uma coisa extraordinária. Faz parte da vida ordinária, da vida cristã ordinária. Ou seja, você foi batizado, você foi inserido na vida de Deus para ser santo.
Não é uma coisa extraordinária ser santo. Ainda que o mundo fique admirado quando encontra uma pessoa que viveu a santidade. Mas deveria, diz o Papa, ser tão natural ser santo, que a gente não precisaria ficar espantado quando alguém tem uma vida virtuosa. O contrário que deveria nos assustar. Agora, nós somos chamados ao ministério de coordenação. Para quê? Para fazer retiro, para fazer evento, para chamar o povo. Não, irmão, Deus te chamou nesse tempo para você ser santo e colaborar na vida de santidade dos seus irmãos. O que Deus quer nesse tempo é que você seja melhor do que quando começou. Porque, infelizmente, há coordenadores que começam até por bem e terminam cheios de arrogância, de vaidades. Na hora que termina a sua coordenação, aí sai às vezes comparando o novo coordenador, está vendo? Não está fazendo o que eu fiz na minha coordenação. Ou então entra dizendo, eu vou fazer melhor do que o outro. E esse fazer, ele é perigoso, quando não diabólico, porque eleva, enche-nos de vaidade. Eu tenho brincado, mas também é muito sério isso. A gente fica sempre dizendo, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer. Então eu não preciso ir para a reunião, eu não preciso ir para a formação. Para que ir para o encontro de formação, da escola de formação? Não, eu já sei isso, eu já sei. Já tenho, como que eu disse aqui, 26 anos de renovação. Para que eu vou de novo no encontro de formação? O inimigo fica dizendo para nós assim, você já sabe. Não vai não, você já sabe fazer isso. Vai ser só a repetição que vão dizer. Então, uma palavra para nós, palavra de ciência lá do retiro, né? Deus também fala conosco em inglês. Repita comigo, I don't know. O que significa isso? Eu não sei. Você não sabe o que significa ou não sabe? O que significa I don't know? Eu não sei. Irmãos, é exatamente isso. Nós temos que aprender a dizer no nosso ministério, com muita humildade, se ajoelha diante do Senhor e diga para Ele, vai ficar lindo, Ele diga, My Lord, ai, eu não sei, Senhor, coordenar, eu não sei fazer, eu não sei o que, então, Senhor, me ensina. Entra em uma reunião com a humildade de dizer, estou aqui para aprender, porque eu não sei, ai, não. Fala inglês pro seu irmão aí, fala. Todo mundo fala inglês. Sabe por quê? Porque o caminho da santidade passa pela humildade de reconhecer que somos pobres, miseráveis, pequenos. Quanto mais a gente se eleva, menos santo nós nos tornamos. Depois, uma outra palavra ainda. Missão. Unidade, santidade e missão. Porque não podemos ser um movimento. Aliás, o próprio termo movimento indica movimento. É algo não estático, não parado. É algo que nos coloca em caminho. A igreja é missionária. A igreja nasce no envio de Jesus, ide pelo mundo. Ou seja, você recebeu essa graça, não deixe essa graça ser em vão. Faça dela uma graça em movimento, né? Um carisma, uma graça que se movimenta. Torna o seu ministério um ministério de ir às pessoas. Coordenadores, não fiquem esperando as pessoas virem na sua reunião. Não fique esperando que elas venham quando você convoca, depois reclama. Mas eu tenho chamado, eles não têm vindo. O nosso ministério não é de esperar. O nosso ministério é de ir atrás das pessoas. É de ir conversar, é de ir dialogar, de ir pastorear, de fazer missão a partir do nosso ministério. Mas também o nosso grupo de oração, eu preciso dizer isso, nosso grupo de oração precisa ser missionário. Precisa assumir o anúncio da palavra de forma poderosa, né? Aquilo que São Paulo também diz, em Coríntios mesmo. Ele diz, quando eu estive em vosso meio, ou seja, eu não fiquei parado, mas quando eu fui até vocês, quando eu estive em vosso meio, a minha pregação não era um discurso persuasivo, uma linguagem bonita. Não, era antes de tudo uma demonstração do poder do Espírito. Então São Paulo entrava nos lugares, visitava as comunidades, visitava as pessoas, mas fazia isso no poder do Espírito. Renovação carismática de Campo Limpo.
Deus chama vocês a assumir a missão no poder do Espírito Santo. Não é porque o Estado ou o Brasil está mandando, ou porque o bispo colocou, ou porque os bispos da América Latina estão dizendo para ser discípulo missionário, então a gente tem que fazer isso. Mas não, é porque todo aquele que recebeu a palavra de Deus em si não consegue mais ficar parado. Tem dentro de nós um fogo, um desejo de anunciar, de propagar. Nós não conseguimos mais ficar trancados diante de uma televisão, assistindo esses filmes, essas porcarias que estão passando, enquanto o mundo está se perdendo. Então, dentro de nós, aquilo que diz Jeremias, capítulo 20, dentro de mim havia um fogo abrasador, e eu tentava refreá-lo, e ele mais penetrava em mim, porque nós somos chamados, batizados, para sermos missionários. Veja que é uma sequência, porque estamos unidos, podemos assumir, numa vida santa, a missão da igreja. João 17, né? Vivam perfeitos na unidade, vivam de modo perfeito para que o mundo creia, ou seja, a missão de vocês no mundo vai se tornar eficaz à medida que formos unidos, que formos santos. Agora você não pode ficar parado. Nós precisamos nos movimentar. Renovação carismática é um movimento dinâmico. Por isso, coordenadora que está aqui, você não foi eleita para cumprir um planejamento. Eu diria um cronograma. E se fosse um planejamento, ainda estava ótimo. A questão é que nós montamos cronograma. O que nós vamos fazer esse ano, ou esse semestre, ou esse mês? Aí faz um cronograma de datas. Nós vamos fazer um grupo de oração, nós vamos fazer um evento, vamos fazer uma festa do pastel. Quem disse que o grupo de oração foi feito para fazer festa do pastel? Nós fazemos a festa do pastel, mas na verdade nós queremos evangelizar com o pastel. Mas a gente vê a renovação carismática hoje fazendo evento para arrecadar dinheiro. Nós não fazemos evento para arrecadar dinheiro, nós fazemos evento para evangelizar. E lógico que você se serve daquela oportunidade para também sustentar o movimento, mas não é a finalidade primeira. Nós sentamos para montar um cronograma, e a gente marca a reunião. Estava falando com o pessoal ontem. Interessante a renovação, como gosta de marcar reunião. Né? Para que é essa reunião? Não, põe aí na pauta. A gente vai precisar falar de alguma coisa. Põe na pauta reunião. É interessante isso. A reunião não é a solução para algo que aconteceu. Nós marcamos a reunião e depois a gente vê como que a gente vai fazer para essa reunião acontecer. Vamos arrumar assunto, vamos arrumar problema para poder tratar na reunião. Porque está agendado a reunião. As reuniões nossas são mais importantes do que os nossos próprios momentos de evangelização. Quando não tem assunto na reunião, então vamos marcar essa reunião para organizar aquela outra reunião. Obrigado, pessoal. Jesus pode voltar e não nos encontrar unidos, mas reunidos com certeza estaremos. Enquanto deveríamos estar assumindo a missão. Qual que é a nossa missão? Acho bonito porque as novas comunidades têm comunidade, vai definir o seu carisma e põe: nossa missão é evangelizar. Ué, mas essa é a missão da igreja. Pode pôr, mas isso não é algo só seu. E é verdade. Qual é a missão do grupo de oração? Evangelizar. De muitos modos, de muitas maneiras. Mas a finalidade nossa, o nosso chamado na igreja é, a palavra é meio difícil, mas é preconizar o Evangelho, documento 54 da igreja. Fazer acontecer Jesus na vida das pessoas. Fazer Jesus acontecer no coração das famílias, das pessoas que vão ao nosso grupo. E uma última palavra. Passa aqui, por favor. Fidelidade. Nós estamos no ano da fé. Fidelidade tem a raiz exatamente na fé. Quem consegue ser fiel? Quem tem? Quem recebeu a fé pode-se dizer que é fiel. Ou que pelo menos já tem a semente da fé que o torna capaz de ser fiel. Eu falo, Senhor, você é capaz de ser fiel. Você consegue. Eu sei, não é fácil, mas você consegue.
nós somos capazes de fidelidade, capazes de viver a fidelidade. Fidelidade é uma grande graça, uma grande, poderíamos chamar de virtude daquele que recebeu a fé. Nós não damos a fé para nós mesmos, nós recebemos da igreja, né? É a igreja que nos insere por meio do batismo no mistério da fé. E, portanto, nós somos chamados na igreja de fiéis. Fiéis não é porque a gente vive a 100% da fidelidade, mas porque recebemos a fé. Agora, somos chamados a uma fidelidade perfeita, a viver na fidelidade a Deus de modo perfeito. Aí o censo de 2010 dizia que a Igreja Católica perdeu quase 10% dos fiéis. E dizia bem aquele bispo que comentava: não, a igreja perdeu os infiéis, os fiéis ficaram, né? Os fiéis permaneceram. Mas, em um sentido primeiro, perdeu fiéis, porque perdeu pessoas que tinham recebido a fé, e de repente essas pessoas trocam a sua fé. A renovação carismática é chamada nesse tempo a fidelidade. Fidelidade é uma graça interessante. Tem refletido muito sobre isso. Mesmo porque no estado de São Paulo nós temos vivido um projeto de fidelidade. É um projeto que o Conselho Estadual aprovou há 2 anos atrás já, no início, 3 anos quase já, do nosso primeiro mandato, que a proposta é exatamente isso. Nós temos sido fiéis a Deus. Deus nos deu uma responsabilidade na igreja, uma responsabilidade evangelizadora. Nós temos correspondido com fidelidade ao nosso chamado na igreja. Nós, lideranças, temos sido fiéis à nossa vocação na igreja. Porque olha só, a igreja tem muitas formas de servir, muitas pastorais, muitos movimentos, muitas realidades eclesiais pelas quais cada membro, corpo da igreja, pode servir. Nós, não sei vocês, mas no meu caso, eu não escolhi ser renovação carismática. Eu não escolhi. Eu me descobri e estava na renovação carismática. Eu participava, quando adolescente, do grupo de jovens, da catequese primeiro, depois eles chamavam de mini-jovens, né? Que era antes de ir para o jovem, agora deram um nome melhor, Perseverança, o grupo Perseverança. Mas eu participava daquela fase de antes de ir para o encontro de jovens. Quando eu fui participar do encontro da renovação carismática, sem nem saber que era a renovação carismática, ali era no final de semana, uma experiência de oração. Eu fiz a experiência com o Espírito Santo, Deus mexeu na minha vida e eu voltei para participar de um grupo de jovens e um grupo de oração. Nem sabia o que era a renovação carismática. Ali dentro eu fui crescendo e depois descobri que aquele movimento todo se chamava renovação carismática. Eu não escolhi ser carismático. Eu não tenho culpa de ser carismático. Eu não tenho culpa. Deus me chamou e me colocou aqui. E eu estou servindo a igreja nesses últimos 26 anos na renovação carismática, dando o que eu posso, servindo na minha paróquia, servindo na comunidade. Por muito tempo ajudei na liturgia da paróquia. Só que, dada a minha responsabilidade do movimento, eu quis viver a fidelidade também, a minha vocação no movimento. E por conta do Ministério de Coordenação, eu precisei me dedicar à renovação carismática. Sempre que o pároco pede, a gente está ajudando nos eventos, nas outras coisas da paróquia, mas ele bem sabe que a minha responsabilidade é com a renovação carismática. E ele diz pra gente: vocês fazendo isso bem, está servindo a igreja, mas faça bem. Não faça de qualquer maneira, não. Ele diz, porque tem uns carismáticos aí que fazem o negócio tudo relaxado. Mas vocês têm que fazer bem, para a gente poder reconhecer que realmente está servindo a igreja. Eu fico pensando nessa fidelidade ao movimento, a Deus, né? No movimento. Temos sido fiéis naquilo que Deus tem pedido para nós dentro do movimento. Temos correspondido, e aqui eu estou dizendo, não significa que tem que deixar de fazer outras coisas. Eu estou dizendo, a nossa responsabilidade no movimento, nós temos assumido mesmo? Temos nos comprometido com o nosso chamado, com a nossa vocação? Fidelidade pode entrar por um caminho preocupante às vezes, a expressão.
Porque a gente pega um texto, aquele texto do Evangelho que diz assim, foi transformado em canção é mais fácil para lembrar, né? Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos irão. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos irão. Então, alguns pegam esse texto e distorcem. A própria teologia da prosperidade hoje usa esse texto para dizer: se você confiar no pouco, se você der dinheiro, Deus vai te dar mais. E às vezes a fidelidade se transforma em uma moeda de troca, uma espécie de barganha com Deus. Você é fiel, eu vou dar tudo que eu tenho, porque daí Deus vai me dar mais. Eu fico pensando nessa distorção quando que entrou também em nosso meio. Porque há até aqueles que fazem o serviço para Deus pensando: eu vou trabalhar bem no grupo de oração, porque daí Deus vai me dar mais, vai me eleger coordenador diocesano. Eu vou assumir melhor esse ministério aqui, porque daí Deus vai me levar para longe como pregador. É óbvio que quando Deus encontra uma alma disponível, aberta, Deus se serve dessa pessoa por causa da abertura de coração. Quando Deus encontra uma pessoa que está se dedicando e vivendo uma vida de oração, de entrega, uma vida reta, Deus certamente se servirá mais desse, porque a palavra dele vai potencializar em uma pessoa que também está querendo viver essa palavra. Mas não se engane, Deus também faz uma mula falar. Deus também faz, lembra lá no Antigo Testamento, Deus também faz. Então, quando alguma coisa está acontecendo de bom na sua vida, não pense que é porque você é o cara, né? Não. Agora, à medida que você vai crescendo na fidelidade, certamente Deus também vai querer contar mais com você por conta da sua abertura. Mas Deus não usa da fidelidade como uma moeda de troca. Eu queria propor isso, uma reflexão para a gente rezar aqui. Que a fidelidade fosse para nós sinônimo de gratidão. Vou explicar por quê. A palavra de Deus diz: aquele que é fiel no pouco, muito bem, servo bom e fiel. Porque fostes fiel no pouco, ou seja, Deus já te entregou alguma coisa, e como gratidão você trabalhou bem nisso, então Deus pode dizer: eu vou te confiar mais. Mas eu queria ficar com essa realidade da gratidão e te perguntar: Deus já te deu alguma coisa? Sim ou não? Pouco ou muito? Eu te diria tudo, né? Tudo que eu tenho recebi de Deus. No meu caso, Deus me deu a minha família, porque quando eu comecei a participar do grupo de jovens, eu conheci aquela que hoje é minha esposa lá no grupo de oração, grupo de jovens, grupo de oração. Ali vieram os meus filhos, são 3 hoje, graças a Deus. O meu chamado, o meu ministério, que eu sempre exerci, o falar em público, a faculdade que eu faço hoje, né, que eu concluí, fiz teologia, estou olhando para o João Paulo aqui, porque a gente estudou um tempo junto, fazendo mestrado também na PUC. Tudo isso tem sido graça de Deus na minha vida. Então, quando hoje eu penso em ser fiel, eu não estou pensando naquilo que Deus vai me dar. Eu estou pensando naquilo que Ele já me deu e dizendo: obrigado, Senhor. Eu quero te servir por gratidão. Não é com interesse naquilo que o Senhor pode me dar, mas porque o Senhor já me deu muito. Isso que parece ser pouco, né, confiar no pouco, o pouco de Deus é tudo para mim. Então, naquilo que Ele já me deu é que eu vou ser fiel. Eu não dou o dízimo daquilo que eu vou ganhar. Eu dou o dízimo daquilo que eu já ganhei. Portanto, é gratidão. Eu estou sendo grato, devolvendo, na verdade, aquilo que nem é meu. Essa ideia de fidelidade. Eu sou fiel querendo dar para Deus aquilo que na verdade é dele mesmo. Eu somente sou grato e devolvo. Na renovação carismática, quando você é chamado a coordenar, não adianta você dizer:
Senhor, eu estou coordenando, então agora a minha vida não pode mais dar nada errado, porque eu estou trabalhando, eu estou sendo fiel, então agora o Senhor vai me dar mais. Deixa eu te dizer, não adianta ir diante do Santíssimo dizer para o Senhor: Senhor, eu sou coordenador do grupo de oração, eu não posso passar por isso, Senhor, eu sou seu servo, sou sua serva. Isso não é fidelidade. Eu tenho sido fiel, Senhor. Não se engane, a sua fidelidade não é para você receber mais de Deus, você já recebeu de Deus. Então seja fiel. A leitura que a gente leu aqui dizia o quê? Versículo 4: mas em todas as coisas nos apresentamos como ministro de Deus por uma grande constância. No quê? Nas misérias, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos tumultos populares. Você está entendendo onde é que você tem que ser fiel? É ser fiel nessa exigência do Evangelho. Nós vamos passar por tribulações, não adianta nos iludirmos, e por isso precisamos ser fiéis. Ser fiel não significa Deus. Esse é o discurso hoje que a gente paira em uma linha pentecostal, neopentecostal, e a gente sofre isso também dentro dos nossos movimentos. É dizer: Deus vai resolver todos os seus problemas. Essa ilusão de pensar: você veio para a igreja, então não se preocupe, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Mentiroso pregador que fala isso. Jesus vai curar esse seu problema hoje, mas amanhã vai surgir outro. Porque a vida da gente nesta terra é assim. No mar não tem uma tempestade só. Hoje Deus acalma a tempestade da sua vida, mas lá no horizonte está vindo outra. A nossa fidelidade é: a gente atravessa esse mar, enfrenta as tempestades, não fica pedindo para o Senhor: Senhor, não dá tempestade. A gente diz: Senhor, fica na barca comigo. E se o Senhor ficar, eu afundo. Mas nós vamos passar por tribulações. E precisamos ser fiéis. E é esse o projeto que nós queremos no nosso estado de São Paulo também. Viver a fidelidade. Queria que a gente rezasse. Talvez estendi demais, desculpa, mas só para poder partilhar um pouco do que estava no coração, de que vale a pena. Bem, vamos rezar junto. Cadê o ministério? Reza junto com a gente aqui. Quais são os quatro pilares que a gente refletiu hoje? Unidade, santidade, missão, fidelidade. Mais uma vez, unidade,